Meus queridos e amados irmãos do Senhor Jesus, nós estamos agradecidos a Deus mais uma vez por nós podermos estar aqui com os nossos irmãos, Diáconos Moisés, Diácono Adriano, o Davi e a Elisângela, que estão nos ajudando nesse momento que nós estamos afastados uns dos outros, mas que estamos gravando este culto para louvor e honra no nome do nosso Deus, e mais este domingo. E hoje é um dia muito especial para todos nós, para a nossa igreja. Hoje é o Dia das Mães e nós já estamos aqui mandando aquele beijão para as nossas queridas mamães, que seja um dia muito feliz, mesmo com toda essa separação, mas que nós possamos celebrar o nome do nosso Deus pela vida das nossas mães. Recebam o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso às nossas queridas mamães. E eu quero ler na palavra de Deus que está no Salmo de número 100, que fala sobre culto, celebração, de entrar pelos atos do Senhor com alegria. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Estão aqui as formas de nós estarmos neste momento cultuando ao Senhor, com alegria, rendendo graças ao Senhor por sua misericórdia, por sua fidelidade, pelo seu cuidado e carinho para conosco todos os dias. Nós vamos nesse momento orar. Quero convidar o nosso irmão Diácono Adriano para vir até aqui e orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa nossos lares, abençoa, Senhor, cada mãe que está ouvindo essa palavra hoje. Amém, Senhor. Abençoa esse trabalho de grande importância para adentrar os lares nesses momentos de igreja vazia. Amém, Senhor. Que os nossos corações estejam cheios da Tua palavra, Amém. do Teu ordenamento. Sim, que nós possamos, Senhor, estar entrando nas casas agora. Amém, Jesus. Para causar alegria, causar a paz em cada lar, e que todos nós possamos, Senhor, o quanto antes voltar à Tua igreja. Amém, Jesus. Seja conosco, nos abençoe, nos guarda, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É com grande alegria que estamos aqui, podendo render graças ao nosso Deus, podendo louvar e agradecer o nome do nosso Deus. A Bíblia fala: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse louvor é um convite à igreja para que nós possamos adorar ao nosso Deus. Ele fala que render a Ti a adoração é o que deseja o teu coração. Então que cada coração nesse momento esteja rendendo graças ao nosso Deus, esteja rendendo louvores e adoração ao nosso Deus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Contigo, ó Senhor.
apaixonado cada vez mais por ti. Tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Digo ao Senhor, leva-me além, leva-me além. Na minha vida toda mais da tua ação, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Esse próximo louvor fala que Deus será sempre Deus e Ele não nos desampara, Ele não desiste de nós. Que você nesse momento esteja com seu coração mais uma vez em adorador, adorando esse Deus que é sempre Deus na nossa vida. Ou se chuva vem, quando eu estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio está. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando penso mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não, em silêncio está. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda
esse próximo louvor fala do novo de Deus. Que por mais que a sua vida não esteja ou não estivesse de acordo com a vontade de Deus, o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Jesus foi um presente dado para nós, para redimir a nossa vida, para redimir as nossas famílias. E esse louvor fala de família. Fala que novos planos, novas conquistas, o novo de Deus está aí para a sua vida. É necessário tomar posse. Então, tome posse do novo de Deus para a sua vida. Novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, meu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo
Meus amados irmãos, nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor. Nesse Dia das Mães, gostaria de falar sobre família. Não vou falar sobre coronavírus não, para que eu não seja comparado a algumas pessoal aí da comunicação que só fala do assunto. E eu decidi falar um pouco sobre família esta noite, e eu queria que você pensasse juntamente comigo no texto da palavra de Deus de Êxodo, capítulo 10, de 7 a 11, que nos diz assim: Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi o Senhor, vosso Deus, porém, quais os que hão de ir? Respondeu Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Irmãos, eu gostaria muito que você refletisse juntamente comigo sobre uma estratégia que Faraó usou no passado, mas que essa estratégia tem sido usada, ou continua sendo usada, pelos inimigos da igreja do Senhor, pelos inimigos do povo de Deus e pelos inimigos da família. Por quê? Porque a intenção de Moisés, que o Senhor colocou no coração, era que saísse o povo, fosse liberdade para o povo, para quê? Para culto e serviço ao Senhor. Então observem: culto, serviço, família. Então o que aconteceu? Faraó faz uma proposta simplesmente indecente, absurda a Moisés naquele dia. Ele diz: vocês podem ir, vocês os adultos, mas as mulheres e as crianças ficarão no Egito. O que eu quero com isso, meus irmãos, é que isso é nada mais, nada menos que um atentado contra a família. E hoje, contextualizando, irmãos, trazendo para o nosso hoje, as estratégias do adversário do Senhor continuam as mesmas, querendo atingir em primeiro lugar a família. Atingindo a família, ele atinge a igreja e atinge a sociedade. E obviamente que as crianças estão no alvo dele. As mulheres estão no alvo dele, ou seja, vamos desarticular completamente a família, as crianças fazendo uma espécie de uma doutrinação naquela época da cultura egípcia e formar ou formatar a mente e os costumes daquelas crianças aos costumes egípcios e fazendo com que aquelas crianças crescessem totalmente longe dos propósitos da vontade do Senhor. Como eu disse, essa estratégia continua sendo usada. Quando nós vamos lá para o texto de 1 Samuel 30, quando Davi e aqueles homens que foram guerrear, deixando as mulheres e as crianças numa cidade chamada Ziclag, os irmãos podem ver lá, de 1 Samuel 30, de 1 a 6, e quando eles chegaram naquela cidade, eles encontraram tudo destruído pelos amalequitas, e as crianças e as mulheres não estavam lá, levaram cativas. Guardem bem essa palavra: os amalequitas levaram as mulheres e as crianças cativas, presas. E aí, qual é a intenção de Faraó? E ele ainda disse o seguinte para Moisés: vocês estão de má intenção com a gente, querendo levar as crianças daqui. Nós queremos que as crianças fiquem. E o que é isso que nós temos observado, irmãos, hoje em dia? É que as famílias estão divididas no serviço, no culto ao Senhor. O objetivo de Deus é que a família esteja junto, não só o pai com o filho, não só o pai com a filha, não só a mãe com o filho, ou a mãe com a filha. Nós queremos, e o Senhor quer, a família reunida para
para o trabalho e para o culto ao Senhor, para que essas crianças sejam ensinadas naquilo que o Senhor quer de nós, para que elas cresçam com os ensinamentos do Senhor. É uma preocupação muito grande, irmãos, porque eu sou pai de 2 crianças, uma com 13 e outra com 11, e eu fico simplesmente assustado, angustiado, preocupado com os faraós de hoje, com os amalequitas que têm se apresentado, tentando de todas as formas separar as famílias do culto e do serviço ao Senhor, que era o objetivo de Faraó, e foi o que os amalequitas fizeram, levando cativas as mulheres e as crianças. Pensem comigo, se nós temos falhado nessa questão, se nós como pais temos falhado, temos vindo para a casa do Senhor, deixado os nossos filhos em casa, temos deixado talvez os nossos maridos em casa, as nossas esposas em casa, pois saiba que o Senhor quer todos juntos. Tanto que a proposta de Faraó foi logo refutada por Moisés. Nós não aceitamos, porque nós vamos sair daqui todos juntos, nossas mulheres, nossas crianças, nossos velhos, nossos adultos, nossos jovens, nós sairemos juntos. Para quê? Para celebrarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor e para servir ao Senhor. São intenções assim terríveis, são intenções que levam as pessoas a ficarem presas, completamente presas a um estilo de vida, a uma cultura. Sempre tem a questão da cultura, a cultura que leva as pessoas a se esquecerem completamente daquilo que Deus quer para as nossas famílias. É manter cativo. Muitos pais vivem afastados dos filhos, compromissos profissionais, compromissos de todo tipo. Nós lembramos que Davi foi um pai que infelizmente não deixou um bom exemplo para nós, porque ele deu muito mais atenção para o reino do que para os seus filhos, e a sua família infelizmente não foi uma família bem sucedida, teve problemas de todo tipo, não era uma família toda junta para o serviço ao Senhor. Mas o povo de Israel, como assim Deus queria, ele sairia todo, sem absolutamente ninguém. Mas a proposta de Faraó disse: deixa as crianças e as mulheres aqui. Nós queremos que as mulheres e as crianças fiquem aqui. Nós não queremos libertá-los. Vocês podem sair, os adultos, os homens, podem ir à vontade, sigam à vontade. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer a família reunida. Deus quer os filhos com os pais, os filhos junto com suas mães e os pais juntos, para que celebrem juntos na casa do Senhor o culto ao Senhor. Tanto que quando eles saíram do Egito, a primeira coisa que fizeram, todos juntos, foram adorar o Senhor. É uma proposta de separação. E observe quantas famílias andam separadas, quantos de nós muitas vezes estamos separados, gostaríamos de estar juntos, mas o que os faraós de hoje, os amalequitas de hoje, têm trazido para o meio das nossas famílias, para fazer com que nós venhamos a ficar separados e divididos, quando nós temos que estar juntos na casa do Senhor para o serviço e para o culto. Pensemos sobre isso, irmãos, pensemos sobre isso. Quando a família está separada, o inimigo consegue o seu intento, é separar. Ele quer que as crianças não aprendam, ele não quer que a família esteja junta, ele não quer e não deseja que nós cresçamos juntos no conhecimento da graça e do temor do Senhor. Ele quer que as crianças cresçam influenciadas por qualquer outro tipo de coisa, pela cultura do país, pela cultura de outros países, mas a palavra de Deus Ele quer que esteja bem afastada das nossas crianças. E observe uma coisa, irmãos, lá no texto de 1 Samuel 30, quando Davi chega a Ziclag e observa todo aquele quadro horroroso, tudo queimado, tudo devastado, seus filhos e suas mulheres, e mulheres daqueles homens foram todos levados cativos. Sabe o que eles fizeram? Choraram muito, choraram, como diz o texto, até não ter mais forças para chorar. Mas isso, meus irmãos,
a intenção dos inimigos é exatamente essa: fazer com que as nossas famílias chorem, percam a esperança, porque alguma coisa está aí nesse canal interrompendo. O que interrompe, meus irmãos? Quais são as propostas? Você tem ouvido as propostas do faraó dos dias de hoje? Você tem permitido que os amalequitas entrem na sua casa e traga para dentro da sua casa ensinamentos tais que venham ter a influência negativa na vida e no coração dos seus filhos, a tal ponto dos seus filhos não desejarem mais estarem na casa do Senhor? Pensem sobre isso. A proposta de Faraó continua em voga. Deixa as crianças conosco, vocês podem ir. Mas não é isso que nós queremos, e não é isso que o nosso Deus quer. Deus quer que nossas famílias estejam juntas no culto e no serviço ao Senhor. Então eu fico também, irmãos, me indagando sobre a questão que hoje em dia, uma vez eu fui conversando com uma mulher e ela me procurou, porque eu já conheci os seus filhos já de pequeno, e eu, encontrando depois de um certo tempo, perguntei àquela mulher: oi fulana, como é que você está? Como é que está fulano? Como é que está Beltrano? Porque ela tinha um casal de filhos, e ela me respondeu: ah pastor, meus filhos estão bem, conseguiram passar no concurso, estão muito bem de situação, e um deles está até morando no exterior. Eu disse: poxa, que bênção, que bom que eles cresceram profissionalmente. Isso é muito bom, irmãos, não há nada de errado nisso. Mas aí eu fiz uma pergunta direta a ela: mas me diga uma coisa, esse que está no exterior, ou essa que está no Brasil, como está a questão dela, da vida dela com o Senhor Jesus? Ah pastor, infelizmente eles não estão mais na igreja. Então, meus irmãos, não há sucesso profissional que seja mais importante do que servir ao Senhor. Muitas pessoas estão ouvindo a proposta de Faraó de dedicar o seu tempo, a sua vida, tudo que for necessário, mas a Deus não. A Deus não. Não sirva a Deus, fique conosco aqui, fique no Egito, fica no Egito, deixa seu pai ir, deixa sua mãe ir, mas fiquem aqui no Egito. Meu amigo, não chore amargamente, porque todo sucesso profissional, todo o dinheiro que você possa ter devido a esse sucesso profissional, não vai te dar nenhuma garantia da eternidade. Nós temos que aliar o sucesso profissional a uma vida de bênçãos, a uma vida devotada ao Deus que propõe e que nos dá tudo isso. Amados irmãos, eu neste Dia das Mães, neste mês da família, eu suplico aos irmãos para que os irmãos repensem muitas coisas que precisam ser repensadas, e depois de todo esse período de afastamento, você tenha, digamos assim, um pensamento diferente, algo que você tem deixado de fazer. Talvez você que não tenha estado na igreja conosco, que você esteja conosco, que você não abra mão de estar conosco, com o seu filho, com a sua filha, seja ele de que idade for, para o culto ao Senhor e para o serviço ao nosso Deus. A situação era terrível. Moisés não aceitou, Moisés não abriu mão. Nós vamos sair todos daqui, e nós sabemos que eles saíram todos, mas as propostas foram feitas, a tentativa foi feita, e hoje continua sendo feita, meus irmãos. Aí eu pergunto: tem saída, tem solução para tudo isso? Tem. Tem saída? Claro que tem, sempre tem saída quando se quer. Moisés aceitou a oferta de Faraó? Não. Moisés poderia muito bem: tudo bem, depois a gente volta aqui, leva as crianças e as mulheres. Ele disse: não, nós sairemos todos juntos. Não precisamos de pessoas que sejam falhas na hora de decidir, nós precisamos de pessoas que sejam fortes na hora de decidir. É só lembrar de Josué. Josué, já quase no final da sua missão, ele chama todo o povo de Israel, faz um verdadeiro apanhado histórico de tudo que Deus fez, e falava diante do povo, dizendo o seguinte: se vocês querem servir
a outros deuses, que vocês sirvam. Mas ele disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos, gente, de pais e mães assim, de pais e mães que estejam juntos nesse pensamento, de pais e mães que decidam as coisas e cheguem ao ponto de dizer: nós estaremos juntos. Pode todos estarem separados, mas nós estaremos juntos. E é esse o objetivo que Deus quer de nós, que nós estejamos juntos nesse trabalho e no culto ao Senhor. Hoje nós temos aqui apenas os nossos irmãos, que estão sendo pessoas importantíssimas para que nós possamos gravar esses cultos para os irmãos, mas eles também têm família. Nós temos família, mas nós estamos aqui nesse serviço, e que eles que estão aqui ouvindo essa palavra não abram mão de estarem juntos no culto ao Senhor. Não aceitem as ofertas de Faraó dos nossos dias. Não deixem os amalequitas entrarem nas nossas casas e roubarem os nossos filhos e as nossas mulheres. O verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, depois daquele quadro horroroso, terrível, tem uma palavra também maravilhosa para nós, que diz assim: Davi se reanimou no Senhor. Nós precisamos, irmãos, de pais, de mães, de famílias que se reanimem no Senhor, que não abram mão dos seus filhos, que não deixem que a cultura dos faraós dos dias de hoje influencie a cabeça e o coração dos nossos filhos. Eu tenho um verdadeiro pavor de pensar os meus filhos fora da igreja do Senhor. Eu tenho pavor disso. Oro ao Senhor pelos meus filhos continuamente, mas não temos apenas que orar, nós temos que trazê-los, nós temos que ensiná-los. Nós não podemos abrir mão da família junta no serviço e no culto ao Senhor, porque se assim for, irmãos, as nossas crianças não terão amor pelo local do culto, não terão uma referência forte quando eles começarem a crescer. Eles crescerão sem estar na presença de Deus e do culto. Então, irmãos, eu peço encarecidamente nesse dia das mães, porque eu sei que tem muitas mães que têm filhos longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor, que você ore, mas que você faça mais do que a oração, que você lute pelos seus filhos e pela sua família unida. O propósito de Deus é que você esteja, meu irmão, marido, minha irmã, esposa, e o seu filho ou os seus filhos juntos, seja aqui na igreja de Nova Aliança, ou seja em qualquer outra igreja, mas que estejam a família, estejam todos juntos e não separados. Queremos ver as esposas junto dos seus maridos e dos seus filhos para o culto ao Senhor. Ficamos tristes, e eu fico pensando, Deus também deve ficar muito triste quando vem uma família dividida. Ontem mesmo eu estava lendo o livro de Salmos, e eu fiquei impressionado com o Salmo de número 78, escrito por Asaf. E olha a preocupação de Deus com as crianças. Olha lá, versos 5, 6 e 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Olha lá, a fim, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de quê? De que a nova geração os conhecesse. Conhecesse quem? A Deus, os seus preceitos. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Está aqui o objetivo de Deus, meus irmãos. Deus quer que você trabalhe com seus filhos juntos, e que você fale para ele dos grandes feitos de Deus, que você não deixe que a cultura do país, que a cultura, seja lá do que for, venha influenciar a vida do seu filho e da sua filha, mas que os preceitos de Deus estejam sendo
ensinados na sua casa, para que eles cresçam sabendo quem é o Senhor a qual você, marido, você, esposo, você, esposa, servem. E para que vocês passem adiante para as novas gerações. Olha como Deus está vendo a coisa para o futuro. Ele quer novas gerações e famílias juntos no trabalho e no culto ao Senhor. Cuidado com os faraós dos nossos dias. Cuidado com os amalequitas dos nossos dias. Eles estão aí tentando desvaziar ou esvaziar e tirar as nossas crianças do trabalho de conhecer o Senhor. Que Deus traga esse alerta para nós neste Dia das Mães, neste mês da família, um alerta para as nossas famílias, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Deus, por favor, em nome de Jesus, aplique essa palavra. Senhor, faça com que as nossas famílias estejam juntas diante do Senhor, no culto, como Moisés não cedeu, Senhor, a proposta absurda de Faraó. Eu te peço, ó Deus, que os nossos pais, que os pais desta igreja, que os pais que estão ouvindo esta palavra nesta noite, não cedam às propostas de Faraó e não permitam que os amalequitas, ó Pai, invadam as nossas casas e levem os nossos filhos e as nossas mulheres cativas. Que o teu povo se reanime no Senhor, que o teu povo não abra mão da família, no serviço e no culto, juntos aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Amém.
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus amados irmãos, nós estamos concluindo esta celebração ao Senhor e antes eu quero agradecer muitíssimo, e ele sabe o porquê desse agradecimento, muitíssimo aos nossos irmãos, ao Adriano, ao Davi, ao Moisés e a Elisângela, que estiveram juntamente comigo nesta manhã e tarde desse dia para proporcionar aos irmãos um momento de adoração ao Senhor, de engrandecimento do nome daquele que criou os céus e a terra e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário. E Deus os abençoe, irmãos, pela paciência e pelo ânimo que Deus nos deu hoje aqui. Eu quero agradecer a todos os que estão ligados aí na internet esta noite, esperando que Deus tenha falado ao seu coração e que este lugar aqui e a qualquer igreja que aonde está chegando esta mensagem, que você ame o local de culto a qual Deus te deu, trouxe para que você, juntamente com a sua família, não separado, estivesse juntos para o culto e o trabalho do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, logo após impetrar a bênção do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos muito pela vida desses irmãos que estão aqui, pela vida do Davi, pela vida do Moisés, pela vida do Adriano e de Elisângela. Obrigado, Senhor, porque foi possível nós terminarmos, ó Deus, esta gravação. E esperamos que este culto, os louvores, as orações, a mensagem, Senhor, chegue aos corações, que tu fales ao coração. Nós somos apenas os teus instrumentos, nada mais do que isso, servos que tu escolheste para esse trabalho. Abençoe esses irmãos, suas famílias. Eu te peço, Senhor, por todas as famílias, mães, pais, que tenha a bênção de ter filhos, Senhor, para que tenham famílias, ó Pai, para que não ouçam a voz dos faraós deste mundo e para que preservem os seus filhos desses ataques e que estejam juntos dentro da casa do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas nossas mães. Muito obrigado pela vida das nossas queridas irmãs desta igreja, ou de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Abençoe essas mulheres de Deus. E essas mulheres, ó Deus, que tu deste o privilégio de serem mães. Obrigado, Pai, pela mãe que tu me deste. Tem sido tão importante para mim, mesmo com a sua falta. Obrigado, que acima de tudo ela te conheceu. E essa é a minha paz e a minha gratidão a ti. Estende tua mão de poder sobre as nossas famílias e sobre as nossas queridas mães, hoje e sempre. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor e Salvador. Amém. Que o amor desse Deus maravilhoso, Deus bendito, que a graça de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o poder, o consolo e o conforto do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e pelos séculos dos séculos.
Amém e amém.